E aí pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Encore. Bom, no vídeo de hoje eu vou estar, depois de um tempinho, né, contando pra vocês a história do filme de Five Nights at Freddy's, né. Então, bom, vamos direto ao ponto. Já deixa o like, inscreve no canal, ativa o sino pra não perder nada, porque em breve eu também farei um vídeo contando todos os segredos de FNAF, né, pra vocês, todos os easter eggs e segredos do filme. Obviamente não vai ser todos, né, porque tem algumas coisas que passaram bem despercebidas. Mas bom, vamos lá. O filme começa com um guarda noturno, que até então ele não tem um nome, mas se vocês forem reparar bem, eu não vou conseguir pôr a imagem aqui pra vocês, mas quando o Mike Schmidt ele vai pôr aquela fita lá de tutorial de como ser o guarda da Freddy, né, e naquela fita tem bem apagadinho, tá escrito o nome Fritz, que seria o nome desse guarda que estava antes dele, né. Então, não é o guarda do FNAF 2, tá? Esse guarda, né, que tava antes dele não é o guarda do FNAF 2, é outro guarda, outro cara, provavelmente aleatório. Então ele morre, né? E aí o filme já corta, depois que ele vai de link na descrição pro Fox, o filme já corta pro Mike Schmidt lá no quarto dele, que não é o Michael Afton, né? Até onde a gente sabe, o filme não dá nenhum indício, a não ser algumas referências que eu vou falar no próximo vídeo, né? Mas tirando isso, o filme não dá nenhum indício de que ele seja o Michael Afton, então não. E aí mostra, né, um pôster no teto dele, o teto dele chama um lugar chamado Nebraska, que mais pra frente o filme vai falar que é o lugar onde o homem por trás do ruim, né, o homem por trás do carro, pegou o irmão dele, perdão. E ele viu, e aí, a gente vai explicar depois. Mas, bom, então, aí também é mostrada a Abby, né, a irmãzinha dele, né, que tá lá e tal, e aí mais pra frente é falado que eles perderam os pais, e aí ele tem que cuidar da Abby. Então ele tá procurando um emprego, né, pra sustentar a Abby, né, e também pra ele não perder a Abby pela tia dele, né, que, né, depois a gente vai falar dela também, mas ela é um amor de pessoa. E aí também a gente pode perceber lá que ele tem um livro chamado Dream Theory, né, que é a teoria dos sonhos do FNAF 4, né, que é um livro aí que basicamente vai falar que você pode... eu vou explicar isso melhor em um vídeo separado que eu posso até fazer dele, se vocês quiserem. Mas basicamente é uma teoria que fala... É o que o filme vai trazer mesmo, de que os sonhos podem afetar a realidade, que você nunca esquece nada, você pode sonhar com o que você quiser. Basicamente o sonho que manda, entendeu? É basicamente isso, os sonhos... Você pode fazer o que você quiser, né? Aí é basicamente isso, né? Se você estimular o seu cérebro a lembrar, você pode ver cenas do passado que supostamente você esqueceu, né? Então, aí esse Nebraska é um parque, né? Então, quando ele dorme, ele vê esse parque e tal, mas a gente vai falar mais disso quando ele chegar na pizzaria, né? E até agora, né, ele é um segurança de shopping, pelo que parece, né? E aí, quando ele tá nesse shopping, né, a gente pode ver aí uma referência que eu também vou falar no próximo vídeo, que é o arco-íris aí do FNAF World, esse bicho aí desgramado, sem futuro desse arco-íris aí, né, que tá como referência nessa sorveteria aí, se eu não me engano, né, e tem muitas referências nessa sorveteria aí que depois eu aconselho que vocês assistam o vídeo que eu vou fazer, que vai sair muito provavelmente na sexta-feira. Então acompanhe aí, vídeo de segunda, terça, quinta, sexta e domingo, às 1h da tarde, basicamente. Então, continuando aqui, né? E aí ele vê uma criança lá que tá basicamente fazendo nada, e aí um cara chega e já vai puxando a criança, vem aqui comigo, não sei o que lá. E aí ele já tem as lembranças, tipo assim, pô, pegaram meu irmão, então eu não vou deixar pegar essa criança. Aí ele vai correndo atrás do cara e desce o cacete no pai dessa criança que tá... Basicamente é uma criança, e aí ela devia estar teimando, e aí o pai pegou e falou, vem comigo, não sei o que. Daí ele teve esse flashback, aí ele desceu o cacete no pai, achando que era um sequestrador, né? E aí a gente é coitado pra como se fosse uma sala do psicólogo, uma coisa assim. E o psicólogo é o Steve Regan, eu acho que é assim que se pronuncia. E esse Steve Regan, ele é nada mais nada menos que o William Afton, né? Ele é o homem por trás do roxo, né? E aí a gente também, nessas mesmas cenas, a gente tem a data do filme, que é dia 6/4, né, de abril
dia 6 de abril de 2000. Então, não, o filme não se passa em 1993, como é o jogo do FNAF 1. O filme se passa uns 7 anos depois, que é no ano 2000. Então a gente tem o William, né, que ele é um psicólogo, né, e aí ele fala, né, conta a história de que os donos do lugar não querem aí se desfazer do lugar e tal, conta a história. E aí, como eu falei antes, né, o Mike ele precisa desse emprego, né, primeiramente ele não aceita, mas aí ele percebe que ele precisa, ele leva o cartão também, né, tal do William Neverton, e aí ele percebe que ele precisa desse emprego para não perder a guarda da Abby, mas daqui a pouco a gente vai falar disso, né. Aí a gente vê, né, aí a gente tem ele sonhando lá, ver do Nebraska, do irmão, né, esse irmão é o Garrett, né, né, ele é o irmão do Mike, que muita gente falou, putz, esse é a criança chorona, só que não, porque, pensa bem, como que o William Neverton, ele sequestrou o filho dele, entendeu, já começa por aí, né, e outra, se ele fosse a criança chorona, então o Mike também, entendeu? Não faz sentido. Embora faz sentido porque, como eu falei no vídeo passado, tem uma teoria que fala que a Vanessa, ela foi sequestrada pelo William, né? Mas aí você vai ter que ver o vídeo passado pra entender, porque eu não vou explicar muito bem. Mas assim, o Garrett, ele é sequestrado, o Mike sai correndo, né? E aí acaba que ele não consegue pegar, e aí ele fica nesse transe aí de tipo, toda hora ele fica lembrando do irmão dele, e ele quer lembrar do irmão dele, porque de acordo com a teoria dos sonhos, ele pode descobrir quem sequestrou o irmão dele. Então é por isso que ao longo do filme você vai ver que ele vai ficar dormindo, né? Ele, como o Corey disse, ele é o homem por trás do sono, e ele fica dormindo basicamente metade do filme aí, né? Mas bom, basicamente essa é a segunda parte do filme. E depois disso, né, o filme parece que depois que o Garrett foi sequestrado, eles mudam, né, vão para outro estado, né, e não é o Michael Afton, tá, né, eles mudam para outro estado e tal, e aí depois que a Abby tá na escola, né, o Mike vai lá, né, e aí a gente é apresentado por uma tal de tia Jenny, e essa tia, tipo assim, o estado dá um dinheiro pro Mike poder cuidar da Abby, e essa tia que é o dinheiro, então por isso que ela quer a guarda da Abby. Aí a diretora, ela gosta do Mike, né, aí a Abby não gosta da tia, né, e então a diretora até viu que a Abby gosta muito do Mike, e ela falou que ele precisa arrumar um emprego, e aí ele lembra que ele liga pro William, né, aí o William conta a história e tal, né, dos donos do restaurante. Aí ele faz aquela piada do filme, né, de você só tem um trabalho, você só tem um serviço, mas que na verdade são dois, né, que é limpar e vigiar, pra não entrar gente, né, que aí o trabalho vai ser da meia-noite até as 6 da manhã. E aí tem uma moça que chama Max, né, ela é a babá, e aí ela vai lá e cuida da Abby. E o restaurante aparentemente é o do FNAF 1, até onde a gente sabe é o do FNAF 1. Embora o nome dele seja Fred Fazbear Pizza Place, que é o mesmo nome do restaurante do FNAF 6, né, que até aparece no Security Breach, ele aparentemente é do FNAF 1, beleza? Aí ele dorme, né, aí o sonho muda agora, né, agora ele não sonha com ele e o Garrett e aquele homem do carro, ele sonha agora que depois que acontece tudo isso, ele vira e ele vê 5 crianças, e obviamente são os animatrônicos, né, e aí ele pergunta, né, se eles sabem de alguma coisa, se eles sabem quem sequestrou o irmão dele, e aí ele vai atrás do gordo Fred. Mas antes da gente falar o resto da história, só queria avisar que a Abby, a irmã dele, ela já conversa com esses amigos imaginários aí, que muito provavelmente desde sempre já foram aí essas crianças que estão nos animatronics. Mas até antes da Abby entrar no restaurante de FNAF, ela já tinha esses amigos imaginários. Agora vamos voltar para a história. Bom, aí ele vai atrás do Golden Fred, aí eles tropeçam, o Golden Fred tropeça, ele tropeça também, e aí acaba o sonho, né? E aí a gente vai para um restaurante chamado Spark, que é uma referência ao Spark the Dog, né? E aí a gente tem também a aparição do Matt Pat, né? Aparecendo lá como um garçom, e aí ele fica enchendo o saco lá, e aí a tia e os amigos da Max, que é a babá, né, da Abby. Quando o Mike vai pra pizzaria, ele deixa a Abby com essa Max, que é a babá. E aí tá a tia Jenny, o irmão da Max, e o advogado da tia Jenny e a Max, né, lá no restaurante. Eles estão conversando lá. O Matt Pat enche o saco, a tia já manda o Matt Pat ir pra aquele lugar,
né? E aí ela pede ajuda pra Max e pro irmão dela, né? Pra poder fazer alguma coisa, né? Pra poder, sabe? Pra poder ferrar com o Mike, né? Porque ela sabe que ele tem aquele emprego na Freddy's pra poder manter a guarda da irmã dele. E aí ela fala, não, então a gente vai destruir, né? Pra poder, pra poder fazer ele ser demitido, né? E aí, agora a gente vai... Aí o filme corta, vai de novo pra Freddy's. E aí a gente tem o Mike, né? Ele até pega o pôster do Nebraska pra colocar lá na Freddy's pra ele poder dormir. E aí, no sonho, ele vai e aí ele agarra o Fox e o Fox dá a ganchada nele. E aí ele toma esse ataque do Fox no sonho e aí ele recebe isso na vida real. Tanto é que a Vanessa chega e aí ela vê esse corte nele. Isso é mais uma coisa que tá na teoria dos sonhos. Basicamente tem duas linhas. Tudo que acontece na linha de cima, que é a dos sonhos, pode interferir na linha de baixo, que é a linha da realidade. É basicamente isso, né? E aí a Vanessa conta do lugar que é estranho e tal, que o lugar mexe com as pessoas. E aí ela vê os comprimidos e tal, fala que tá fazendo a rota. Só que aí dá pra perceber que ela conhece muito o lugar e tal, e o Mike já meio que sacou que ela conhece bastante o lugar. Aí acaba o turno dele, o pessoal lá da Max e do irmão dela e mais uns caras entram. E os animatrônicos faz eles ir de link, entendeu? Eles invadiram, os animatrônicos já chega deitando na porrada todo mundo, né? Aí basicamente é isso que acontece com as pessoas. Eles vão de link porque os animatrônicos descem o cacete em todo mundo. Aí a Vanessa chega lá na casa dele, né, de manhã, porque ele acabou o turno, foi pra casa. Aí a Vanessa chega lá de manhã e aí bate na porta dele e fala assim, ó, mano, você tá dormindo, né, velho? Olha aqui, ó, comprimidinho que eu achei lá. Tá dormindo no serviço, não pode. Aí ela fala que pode até prender ele, fazer um negócio lá da polícia, né? E aí eles saem, né? Ele pede pra Abby ir pro quarto pra eles poderem conversar. E aí ele conta a história do Garrett e tal, né? Do sonho, beleza, né? E aí ele fala que a mãe morreu de uma doença e o pai foi de arrasta por causa da depressão, porque a mãe dele morreu. E aí ele provavelmente se culpa, tal, né? E pelo que parece, essa morte do pai dele foi muito recente, entendeu? Né? Por isso que agora que a tia tá brigando pela guarda da menina, porque isso foi recente, né? E aí ela fala que mesmo assim não é pra ele dormir, taca o comprimido dele no chão, no chão não, no rio, né? Eles estão de frente pra um lago, ela taca o remédio no lago e fala, não é pra dormir. E aí ele liga pra babá, né, pra Max, e aí ela obviamente não atende porque ela foi de arrasta. Inclusive, se eu não me engano, ela foi até colocada dentro do Shadow Fred, e sim, tem o Shadow Fred no filme. Eu também não percebi porque tava escuro, mas eu vou falar isso na hora que eu vou fazer o vídeo das referências, que vai sair na sexta, né? E aí ele liga pra babá, ela não atende, e aí ele vai ter que levar a Abby pro restaurante. E é por isso, né, esse filme ele é bom, tão bom que ele até explica o porquê que o Mike fica lá 5 noites e o porquê que ele leva a Abby, né? Ele leva a Abby porque a babá foi de arrasta e ele fica lá porque ele precisa do emprego para continuar tendo a Abby, né? E aí ele chega lá, deixa a Abby dormindo, ele limpa tudo, né? E aí muito provavelmente a Vanessa ela coberta as mortes, né? Ela leva todo mundo lá pra Parts Service, deixa o povo lá, né? E aí ele vê o sangue, quando ele tá limpando ele vê o sangue, mas ele, né, meio que ignora. E aí ele comprou o comprimido de novo, ele dormiu, né? Ele dormiu pra variar, o homem por trás do sono. E aí a Abby sai e vai brincar com os animatrônicos. É isso aí mesmo, ela vai brincar com os animatrônicos. E aí quando no sonho dele, depois que ele dormiu, enquanto a Abby tá lá brincando com os animatrônicos, ele só vê o Golden Fred, não vê o resto. E aí ele pede ajuda pro Golden Fred, fala, pô, fala o que aconteceu com meu irmão. E aí o Gordo Fred, como ele é espertinho, ele fala, o que você vai me dar em troca, né? Só que aí ele ainda não fala o que ele vai querer, entendeu? Ele pede algo em troca e aí ele some, né? Ele ainda não pede. E aí ele acorda, vai lá, vê que a Abby não tá na cama, e aí ele vai lá com os animatrônicos, vê eles brincando com a Abby. Aí ele até toma um susto falando, pô, eles estão matando a menina, mas não, eles só estão fazendo cosquinho nela. Aí ele até acha que é uma pegadinha, ele fica perguntando tal, pegadinha, não sei o que, e não é. E aí ele percebe, né, que é as almas e tal. Aí ele, até a Vanessa aparece lá e eles brincam e tal, faz aquele forte, é um regaço, né? Aí ele volta pra casa com a Abby,
Aí ele vê que a Abby desenhou o sonho do Mike, né? Aquele sonho que ele vai lá e vê o irmão dele sendo sequestrado. A Abby desenhou aquele sonho no papel dela. E aí o Mike chega lá e fala: ei, foi teus amigos que te contou essas coisas aí, esse desenho aí? Aí ele falou: sim, foi eles que me contaram. Aí a gente já vai pra quarta noite, né? A penúltima noite do filme. E aí a Vanessa tá lá. E os bichos. Na verdade, o forte foi nessa quarta noite, né? Aquela noite lá eles só brincaram com a menina. E aí a Vanessa tá lá. E aí ele pergunta pra Abby se os bichos. O que os bichos acham da Vanessa. Aí ele falou que eles acham ela legal, né? E aí eles fazem o forte, né? Aí a gente até vê a Ella Doll, né? Que é aquela boneca lá, que tem até um livro dela, se eu não me engano é na Fazbear Frights, né? O livro dela, né? E ela também é apresentada na trilogia inicial de Five Nights at Freddy's, que eu inclusive estou fazendo os resumos. Inclusive eu não fiz o resumo do segundo capítulo ainda, mas o primeiro capítulo, que inclusive já tem a Ella Doll apresentada, está no YouTube. Então é só você entrar no canal que você vai ver o resumo do livro aí, se você quiser saber quem é essa tal de Ella Doll. Ela tá no modelo Spring Lock, né? Que é aquele negócio lá que ela vira um robô e ela pode virar uma fantasia também, né? E aí o Mike também percebe quando ele tá lá vendo a ela e tal, conversando com a Vanessa na Parts and Services. Ele sabe que ela sabe de alguma coisa, entendeu? Ele tá sabendo que ela sabe de alguma coisa. E aí nessa conversa que ele tem com a Vanessa fala que ela não quer que ele traz a Abby de novo. A Vanessa não explica o porquê, né? Por isso até o Mike desconfia mais ainda, mas ele fala que não é pra ele trazer a Abby de novo, né? E aí nesse meio tempo a Abby toma um choque da corda do Bonnie, né? Na guitarra do Bonnie. E aí a Vanessa fica pistoleta das vidas, fala: não é pra você trazer a Abby e tal, né? E aí depois de toda essa confusão ele acredita na Vanessa e aí ele quer até dar a Abby pra tia, até que ele pega o papel e tal. Aí a Abby fica brava e tal. Aí ele fala que ele não tem condição, né, de cuidar da Abby, beleza. Aí ele toma um remédio e aí o gordo Fred pede, já é na quinta noite, né, ele toma um remédio e o Golden Fred chega pra ele e fala assim: eu quero a turma. Parece piada, né, eu até brinquei com meu amigo, mas realmente ele pede a irmã dele. Não nesse sentido, pelo amor de Deus. Mas bom, e aí ele fala que sim, ele aceita, só que aí depois ele percebe: opa, deu ruim, fiz cagada. E aí ele fala: não quero que você pegue a minha irmã. Só que aí a hora que ele vira o Golden Fred já vazou, porque ele é bicho esperto, ele sabe negociar, né? E aí ele fala que não, o bicho. Aí depois que o Golden Fred some, aí os bichos começam a rushar nele, né? Vai todo mundo pra cima dele, mas não do mesmo jeito que foram nos invasores. Então, por mais que os animatrônicos eles são agressivos, eles não foram pra cima do Mike, assim como eles foram contra os invasores lá. Isso é nítido, dá pra perceber no filme, tá? E aí o Fox consegue pegar ele, leva ele pra Parts and Services, né, que é onde tá os corpos de todo mundo. Aí ele escapa, vê todo mundo que foi de arrasta, né? E aí o filme corta e aí a gente já vai estar na casa do Mike, né, com a tia Jenny lá cuidando da Abby, né? E aí ela vai de arrasta porque o Goldão chega lá, leva a tia dele de link na descrição. E aí ele pega a Abby pra ir pra pizzaria. Isso também é um indício de que além deles poder se comunicar com a Abby, mesmo ela estando fora da pizzaria, isso é um indício de que os animatrônicos também podem sair. Bom, eu acredito que o Golden Fred pelo menos pode, né? Talvez os outros não, mas o Golden Fred ele pode, já que ele pode se teleportar, né? Ele consegue sair da pizzaria, né? Aí eles vão lá de táxi e tal. E a Vanessa provavelmente ela limpou essa bagunça que o Golden Fred fez na casa do Mike, né? Basicamente esse é o serviço da Vanessa, que já vocês vão entender por quê, né? E aí depois que ele leva a Abby para a pizzaria, né, os animatrônicos, na verdade a Tika, né, ela tenta colocar a Abby na Ella Doll, que é a boneca que está no resumo do livro, que eu já falei que está aqui no canal, né? Se você não conhece, assiste o resumo lá no canal que já está lá, né? Aí enquanto isso os animatrônicos estão descendo a porrada no Mike. E aí a Vanessa chega lá, salva o Mike. Na verdade, bom, vou voltar um pouquinho na história. Quando o Mike foi atacado, a Vanessa pegou ele e levou lá pra uma enfermaria lá. E aí ela costurou ele e tal, fez as arrumações que tinha que fazer. E aí ela deu os equipamentos de tomar choque, né, de dar choque nos animatrônicos, e levou
e ele foi pra pizzaria, mas ela falou que ela não ia. Aí ele chegou lá, deu choque nos animatrônicos, mas aí ele tava, né, com dificuldade lá pra poder chegar na Abby, né? Aí a Vanessa chega, ajuda ele, né, pra ela dar um choque no Fox, se eu não me engano, e aí eles vão lá e salvam a Abby, né? E aí depois, quando ele tava na enfermaria, né, a Vanessa conta, né, ela mostra a foto de um coelho amarelo, né, fala que o nome do pai dela é William Afton e que ele é o coelho amarelo. E aí depois, mais tarde, ele vai tirar a máscara e a gente vai ver que é o Steve Raglan, né, eu já falei aqui no começo. E aí ela fala que ela é filha dele, que ela foi usada, que ela é tipo um cúmplice dele, né, por isso que ela deve limpar a zona que os animatrônicos faz. E aí, muita gente falou que o Mark Schmidt era o Michael Afton, mas não. Quando o William Afton ele olhou o nome, viu o sobrenome dele, ele pensou, putz, é aquela ponta solta, né? É aquele moleque que eu deixei lá, eu sequestrei o irmão dele, mas eu esqueci dele lá. Então, por isso que ele manda ele pra Fred's, né? Essa Fred's, basicamente a Fred's ela é usada como se fosse... Ela faz o serviço do William Afton, então ela manda os caras que ela quer. Ele, na verdade, manda os caras que ele quer fazer ir de arrasta lá pra pizzaria. E aí, dá no que dá. Né? E aí, ele fala que... ela fala, né, que o William já sabe que ele tá lá na pizzaria. Obviamente, ela deve ter contado, eles perceberam. E aí o William falou assim, bom, então... já que os animatrônicos não resolveram o problema dele, então eu tô indo lá. E aí as crianças, por isso que as crianças elas obedecem ele, porque também tem um negócio dos desenhos, né, que as crianças elas se comunicam, elas entendem as coisas por meio dos desenhos, né, que até a psicóloga lá da escola fala, né, então as crianças não se lembram que o William foi quem matou elas, então por isso que elas obedecem. E aí como ele sabe, como o Mike sabe que o William tá vindo, aí ele já fica meio com medo, meio esperto assim, sabe? Né? E aí tem esses desenhos e tal. E aí é aquela teoria, né? Que ele pode ter sequestrado ela e tal, né? O William ter sequestrado a Vanessa. Aí ela meio que esnovou o pai, né? E aí eles tentam salvar a Abby, pegam os negócios de choque, né? Aí sim eles vão lá, salva a Abby. Só que aí o William aparece e desce a porrada no Mike Schmidt. Ele dá um bicudo no Mike Schmidt, ele sai voando, né? Aí o William pega a Vanessa, faz de novo a piada lá do você só tinha um trabalho. E na verdade eram 2 trabalhos. E aí ele dá-lhe a facada na Vanessa. Aí ela dá um tiro nele, né? E aí a Abby, o Mike já fala pra Abby desenhar. A Abby faz o desenho lá do William, né? Que ele é o cara do mal. E aí os bichos vai lá e ruxam no William de novo. Aí, além do tiro que a Vanessa deu, o Cupcake dá uma mordida na Spring Lock, né? E aí isso obviamente ajudou a Spring Lock a travar, né? E aí é por isso que a cena não teve sangue escorrendo pra todo lado, porque a Spring Lock ela trava e aí ela faz você sangrar internamente, basicamente. Aí ele faz a icônica frase I always come back. E aí depois que a Vanessa ela tomou a facada, depois que o William morreu, os bichos levaram ele. O Golden Fred trancou ele na sala e a gente já sabe que isso vai virar a Ultimate Custom Night, basicamente. Mas na verdade a Ultimate Custom Night é lá do FNAF 3, mas depois a gente vê isso. Né? Aí a Vanessa ela ficou de coma, né? E aí o Mike vai lá, visita a Vanessa e tal. E aí o filme acaba com algumas referências, principalmente no pós-créditos, que vocês vão ter que assistir o vídeo de sexta-feira que eu vou falar sobre as referências, beleza? Então não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sino. Falou e é nóis!